que ninguém aqui foi mais abençoado essa semana do que eu. E eu vou contar um testemunho antes de eu pregar. Eu sei que vai tomar mais tempo, mas eu não posso parar de contar, porque eu venho orando há muito tempo e Deus me respondeu aqui, de uma maneira muito estranha. E vocês precisam ouvir essa história. Eu, quando fui a Moçambique, mais ou menos 1 mês e meio atrás, para a gente ter uma reunião com a administração, eu perguntei se a União tinha um videoprojetor. E eles disseram para mim que não. E eu, quando eu fui para a África, logo que eu cheguei na África, meu projetor queimou. E eu tenho alguns amigos aqui, eu liguei para eles e falei, olha, eu preciso de um projetor, eu não posso pregar o evangelho sem um projetor. A gente faz evangelismo, conferência com um projetor. E esses amigos, eles não vacilaram. Eles disseram assim, pode comprar o projetor, não tem problema. E graças a Deus, esse projetor tem sido uma bênção na África, no meu trabalho. Mas agora, indo para Moçambique, eu falei assim, eu tenho um projetor, mas a minha esposa agora ela vai começar a pregar e andar por aí, ela vai precisar de um projetor. E a União não tem um projetor. E eu decidi, Senhor, eu vou conseguir um projetor para a União Moçambicana, independente de qualquer coisa. E eu comecei a orar, faz 1 mês que eu estou orando por isso. E eu falei, mas eu também não quero pedir. Eu já pedi o primeiro e agora pedi outro. E eu falei, Senhor, tu tem uma maneira de fazer isso. Mas eu não achei que o Senhor ia responder desse jeito, não. Ontem à noite, quando acabou o culto, um irmão aqui da igreja me chamou e disse, olha, pastor, eu comprei um videoprojetor para mim novinho, chegou hoje à tarde. E ele está na caixa. E Deus me impressionou hoje à tarde, eu dar esse projetor para você. E eu consultei a minha mulher e ela disse, dá. E o projetor que é aqui no carro para ele entregar. O projetor está na caixa, fechado, não foi aberto, novo. E eu fui para casa, eu falo e me arrepio, porque eu vim orando por isso. Eu não pedi a ninguém, não falei para ninguém. Esse projetor que está indo para a União Moçambicana realmente é resposta da oração. E eu louvo a Deus por isso. Como é que Deus impressionou esse irmão que comprou o projetor para ele aqui, a dar esse projetor para mim? Uma coisa estranha isso. Sabe, queridos jovens, esse é o nosso Deus, amém? Eu louvo muito a Deus. Quanto mais eu vivendo, mais eu estou vendo que a gente tem um Deus. Às vezes eu penso que o nosso problema como adventistas e cristãos é que a gente não conhece o Deus que servimos. Esse é o nosso problema. Quando a gente aprender a viver e depender de Deus, a gente vai ver o poder dele sendo manifestado na nossa vida. Não é? A história do pecado, irmãos, não vai terminar sem uma luta. E a história do pecado vai terminar de forma dramática, porque as forças das trevas não vão se render sem uma batalha final. E o livro de Apocalipse revela a história dessa grande batalha final. A última batalha do drama milenar do conflito dos séculos, que vai ser travada entre Deus e Satanás. Os momentos deste conflito final e desta final vitória serão dramáticos para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e substituíram a sua justiça própria pela justiça de Cristo. Naquele dia, no dia desse conflito, não haverá neutros. Teremos dos dois lados contendendo pelo triunfo final e pela final vitória 2 grupos. E eu lhes asseguro essa manhã, você vai estar em um dos 2 lados. Não tem como. No grande dia deste conflito, só haverá 2 classes. E talvez a pergunta-chave do sermão dessa manhã é de que lado você vai estar. Eu disse a vocês, sábado passado, que quando chegasse hoje, ninguém seria o mesmo de sábado passado. Ou você estaria melhor cristão, ou você estaria pior cristão. E aqueles que não puderam vir, ou não quiseram vir, whatever, não sei. Há uns até que disseram, não venho porque eu não estou preparado para fazer mudanças na minha vida ainda. Isso piorou.
porque tem consciência e não quer. Definitivamente é uma coisa que aconteceu em nós. Eu sei que muitos estão aqui essa manhã pela primeira vez, não visitaram, mas eu estou me referindo àquelas pessoas que acompanharam a semana e alguns que deixaram de acompanhar. Definitivamente alguma coisa aconteceu conosco essa semana. Ou nós estamos mais indiferentes, mais frios, ou estamos melhores espiritualmente. Meus queridos, esse conflito final e essa final vitória serão extremamente fortes. Porque Satanás, com seus anjos maus, vai organizar a mais poderosa ofensiva contra o povo de Deus em toda a história, desde quando o conflito começou lá no céu. De um lado vai estar os observadores do sábado, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Do outro lado estarão aqueles que rejeitaram a verdade, que seguiram os seus próprios caminhos, que fizeram da sua mente, do seu coração, a sua consciência, achando que ela é um guia seguro. Deus vai finalmente vindicar a sua justiça. Enquanto os justos receberam o selo do Deus vivo e são maravilhosamente protegidos de todos os danos físicos que virão sobre o planeta, os mais terríveis açoites da ira divina estarão sendo derramados sobre os ímpios e aqueles que rejeitaram a verdade. A ordem para os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7, versículo 1 será dada para que os ventos sejam soltos. Se vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, vamos rapidamente dar uma lida, só no versículo 1, para a gente ter uma ideia. Apocalipse capítulo 7, e o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, estendendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem o mar, e nem contra árvore alguma. Esses 4 anjos são os 4 anjos que sustentam as 7 pragas que Deus vai derramar sobre o planeta. Se vocês olharem para o nosso gráfico aqui, vocês vão perceber aqui esses anjos retendo enquanto a obra de selamento vai sendo realizada aqui nesse período. O anjo do sol nascente, diz Apocalipse 7, detém os 4 anjos que são enviados de Deus para fazer dano ao planeta Terra. E agora, a ordem é dada para que esses 4 anjos soltem os 4 ventos. Até esse momento, quando esses anjos vão soltar os ventos, os danos que são causados no planeta Terra não são causados por Deus, são causados por Satanás. E muitos dos danos causados não são causados nem por Satanás, nem por Deus, mas é a própria estrutura, o próprio ecossistema terrestre. Ele está abalado pelo pecado, e ele então não vem aguentando mais. Alguns terremotos não são causados nem por Deus, nem por Satanás, mas o planeta já não aguenta o abuso do pecado, e começa a causar. Alguém diz assim, mas aquele tsunami lá na Ásia, quem foi que mandou aquele tsunami? Foi Deus ou Satanás? Aquele tsunami, as placas tectônicas debaixo da terra, elas se romperam, porque o planeta já não aguenta a pressão de lixo atmosférico, de lixo atômico e de tanta coisa que o homem vai jogando no planeta. E aquelas placas se racharam e geraram ondas do terremoto do fundo do mar de 6 metros de altura. E o diabo, quando viu que por si próprio aquelas ondas se levantaram, ele disse aos seus anjos, olha, vão lá e sobe aquelas ondas para 60 metros. E as ondas subiram para 60 metros. E quando Deus olhou e viu que as ondas estavam chegando na beira da praia, que invadiu o continente, ia fazer uma destruição de bilhões de pessoas, Deus mandou os seus anjos e disse, lá baixa novamente as ondas para 6 metros. E deteve novamente as ondas. E voltou para o curso normal das ondas que começou, e as ondas invadiu a terra e 250 mil pessoas morreram. Você vai dizer para mim assim, mas Deus podia ter evitado e não teria morrido nem 250 mil. Deus evitou de morrer 3 milhões. Deus fez uma obra incrível detendo o poder das trevas.
Mas o dano que foi causado ao planeta foi causado pela conjuntura do planeta atmosférico. Não foi uma coisa que Deus produziu, nem o diabo produziu. Embora o diabo quis tomar proveito disso. Deus permite que catástrofes venham ao planeta para que o universo inteiro dele que assiste possa perceber de que realmente a obra maléfica do pecado precisa terminar. Se os seus olhos se abrissem e você pudesse ver as ações de Deus e as ações de Satanás, você ia descobrir que o mal e o sofrimento e a miséria que está no mundo de hoje é 0,0000001% do que Satanás quer fazer e Deus não deixa. Talvez você diga, mas porque ele permite as criancinhas serem estupradas? Para cada uma que é estuprada, Deus protege 1 milhão. Mas Deus tem permitido o mínimo de sofrimento e dor nesse planeta para que o universo inteiro dele possa ver de que o pecado precisa ser exterminado para sempre. E se algum dia alguém se levantar no universo de Deus querendo fazer nova oposição, Deus tem autoridade para destruí-lo imediatamente. Porque a Bíblia diz que o pecado não se levanta 2 vezes sobre a terra. Quando esses 4 anjos soltar os ventos, nós temos aí o quadro sinótico das 7 pragas sendo derramadas no planeta. E agora é Deus quem está mandando. Essa é a ira de Deus sendo derramada no planeta Terra. E quando a gente olha para o quadro sinótico de Apocalipse 16, nós encontramos a primeira praga que foi derramada. Diz que o primeiro anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça e úlcera e pestilenta sobre aqueles que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Se essas pragas fossem mundial, o planeta seria destruído. Então essas pragas vão ser regionais. Porque aonde o anjo derramar a taça e realmente a praga cair, vai morrer todo mundo. Vai haver uma mortandade terrível. É por isso que as pragas não são universais. O primeiro anjo voa pelo meio do céu e ele derrama a sua taça. E quando ele derrama a sua taça, úlcera maligna e pestilenta para aqueles que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Depois o segundo anjo voa pelo meio do céu e derrama a sua taça, diz Apocalipse 16, no mar. E o mar se converteu em sangue, com a morte de todo o ser marinho. Quando a gente pensa em sangue, a gente pensa em sangue de pessoas vivas. Mas quando a gente pensa em sangue de pessoas mortas, vocês sabiam que a cor do sangue do morto e a cor do sangue do vivo é diferente. Não é? A cor do sangue do vivo é um vermelho vivo. A cor do sangue morto está mais para roxo do que para vermelho. O sangue do morto. Mas é interessante, vocês podem imaginar, a gente não mora aqui numa cidade marítima, né? Então a gente não tem assim muita, né? Mas aqueles que já moraram em cidades marítimas, imagine o mar todo vermelho, ou todo roxo, eu não sei, e aquelas águas em sangue, e os animais marinhos morrer, o fedor que aquilo vai causar, infecções, e uma desgraça, jovens, uma desgraça. Mas a Bíblia diz que o terceiro anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. E os rios e as fontes das águas se convertem agora em sangue, porque os ímpios perseguem os santos. Note que quando as pragas são derramadas, os filhos de Babilônia percebem que essa praga é causada pelos filhos de Deus. Eles estão observando o dia 7º e eles vão agora perseguir esse povo. Agora, notem bem, enquanto a praga é derramada no mar, nós ainda vamos ter água potável para beber. Você ainda vai abrir o teu chuveiro e vai cair água, porque essa água do chuveiro, a água da torneira e a água que você bebe, ela vem das fontes das águas. E pode até ser canalizada dos rios também. Mas quando esse terceiro anjo voa pelo meio do céu e derrama agora a taça nos rios e nas fontes, aí você vai abrir o seu chuveiro e vai descer sangue. Aí você vai dar descarga no toalete e vai ser sangue. E aí vai faltar água potável para beber. Porque agora não só o mar, mas também as fontes das águas se transformaram em sangue. Mas a Bíblia diz que o quarto anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça sobre o sol e ele aqueceu 7 vezes mais. E queima como fogo as pessoas. Sabe, meus queridos, vamos fazer uma comparação aqui para a gente entender essa praga. Vamos pegar um dia
que não está muito quente aí, na sombra, 20 graus. Ok? 20 graus. O sol está brilhando, a gente está debaixo da sombra, a temperatura dá 20 graus. Se a gente aquecer 20 vezes 7, quanto é que dá? Os matemáticos aí, eu sou pregador, não sou matemático. Quanto é que dá? 140. 20 vezes 7 dá 140. Você sabia que o ovo, ele frita na frigideira a 87 graus centígrados? O ovo, ele frita na frigideira, pronto, a 87 graus centígrados. Se o sol vai aquecer 7 vezes mais, o que é que significa as pessoas que estiverem na área que o anjo derramar a sua taça? Elas vão morrer. Elas vão morrer. Essa vai ser a ira de Deus sendo derramada sobre o planeta Terra, segundo Apocalipse, capítulo 16, está relatado na Bíblia. Agora diz que o quinto anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino deste se cobre de trevas, e os ímpios que ali estão mordem a língua de dor. Uma dor misteriosa que as pessoas vão sentir dentro do corpo e não vão saber a causa, no meio das trevas escuras. Eu estou falando das pragas assim de uma maneira geral, porque o meu sermão dessa manhã é a sexta e a sétima praga. A sexta praga começa a batalha que a gente chama de Armagedon. E a sétima praga é o triunfo e a vitória dessa igreja na batalha do Armagedon. Diz que quando o sexto anjo voou pelo meio do céu, ele derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e as águas do rio Eufrates se secaram, e inicia-se uma batalha que se chama Armagedon. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 16 e ler o texto da sexta praga. Apocalipse capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 12 até o 16. É quando o sexto anjo derrama a sua taça. Apocalipse capítulo 16. E os versículos 12 a 16 diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E o versículo 16 diz assim: Então se congregaram os reis num lugar em que hebraico se chama o quê? Armagedon. Meus queridos, é nesta sexta praga que começa o ataque de Satanás. O rio Eufrates é uma referência à influência de Babilônia mística, que rompe-se e começa agora ferozmente a perseguir o povo de Deus. O rio Eufrates é uma alusão à Babilônia que nós estudamos essa semana. Aos poderes apóstatas do planeta Terra, todos reunidos em oposição àqueles que receberam o selo do Deus vivo. É um ataque frontal para destruí-los. A linguagem simbólica, a Bíblia diz assim: e o rio Eufrates secou. Secou. 3 poderes se unem, formando um bloco forte. E esses 3 poderes que se unem aos reis da terra e aos governantes da terra e se organizam para uma batalha que a Bíblia chama Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é uma batalha que começa na sexta praga e termina na sétima. Na sexta praga nós temos a batalha, na sétima nós temos a vitória. E esse dia será o grande dia da vitória e do triunfo desta igreja.
Esse dia será o dia quando essa igreja triunfante, militante e perseguida e atacada por Satanás durante tantos anos, finalmente vai alcançar o triunfo e a vitória eterna. A pergunta que fica é: será você vencedor com a igreja? Será você, meu jovem adventista, um vencedor com essa igreja? A nossa vitória naquele dia vai depender das decisões que nós estamos tomando hoje na nossa vida. A nossa vitória nessa última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos entre Deus e Satanás, que é a chamada Batalha do Armagedon, o lado em que vamos estar depende do preparo que fizermos para estar nessa batalha. Isso vai determinar de que lado nós vamos lutar nesse grande conflito final e dessa final vitória que chegará. Quando nós olhamos os versículos 12 a 17, que é o que acabamos de ler aqui agora, nós temos um quadro descritivo. Primeiro, a profecia fala do rio Eufrates. O rio Eufrates é a Babilônia mística, todos os poderes religiosos unidos em oposição ao povo de Deus. Depois fala de uma tríplice aliança. Fala de 3 poderes apóstatas. O texto diz assim: vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saía da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quando a Bíblia fala aqui da boca do dragão, a Bíblia está falando de um poder que defende e promove as doutrinas e filosofias do dragão, que é Satanás. E nós caracterizamos essa revelação bíblica a um poder muito interessante que está surgindo no mundo de hoje e já está aí presente, que a gente não vê como uma força caracterizada, que é o Espiritismo. O Espiritismo, a gente diz assim, bem, se esses 3 poderes vão ser a boca do dragão, é o Espiritismo, e a boca da besta, que é o poder religioso romano, e o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Se nós temos a união desses 3 poderes religiosos, a gente diz assim, bem, os protestantes unidos e apostatados a gente pode ver, porque todos já observam o mesmo dia. Se a gente for olhar também o movimento da besta, que também já está caracterizado. Mas o Espiritismo não é. E nunca vai ser. Porque o Espiritismo é o promotor número 1 da filosofia que Satanás já vem lançando na mente das pessoas há muito tempo, de que há vida após a morte. A reencarnação. Uma coisa interessante é que a profecia diz que esses 3 espíritos imundos vão se unir. A expressão imundo não é necessariamente que a gente tem que desprezar ou nada, mas a expressão imundo quer dizer o seguinte, que eles estão trazendo doutrinas falsas, que estão maculando a doutrina verdadeira da verdade. É por isso que é chamado de espíritos imundos, porque é uma oposição àquilo que a palavra de Deus e a verdade ensina. Interessante é que esses 3 espíritos, eles estão aí formados, e eles têm 2 coisas que são fundamentais para que a profecia se cumpra. A primeira é que todos 3 têm como dia de adoração, que dia? O domingo. E a outra coisa é que todos 3 creem na vida, o quê? Após a morte. Todos 3 creem na vida após a morte e todos 3 observam o mesmo dia. Meus queridos, é por isso que essa semana a gente falou sério sobre esse assunto de Hollywood, sobre esse assunto de televisão, de novela. Se vocês observarem as novelas, a televisão, os filmes, agora eu estou observando até os desenhos animados. Até os desenhos animados das crianças trazem mensagens espíritas, de espíritos que estão no além, de fantasmas e de coisas promovendo a vida após a morte. E muitos adventistas estão permitindo que seus filhos estejam sendo doutrinados por essa mensagem de Satanás para poder ocupar o tempo dos seus filhos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E não estou dizendo que eu não estou aqui dizendo que a minha filha não assiste isso, por favor. Eu não sou nem um santo aqui e não estou nem com tudo a vida pronta, não.
Certo? Não é isso. Eu estou no mesmo barco de vocês. A mensagem que eu estou dando para vocês, ela é para mim também. E aliás, para falar a verdade a vocês, eu estou numa guerra terrível lá em casa. E eu louvo a Deus que agora em julho ela vai para o colégio, porque lá não tem televisão. Lá ela vai ter a vida ocupada e não vai poder ficar assistindo mais essas porcarias na televisão. Porque, em lugar de você estar educando o seu filho, a televisão está educando o teu filho. E você acha que está tudo ok. E não está ok. Esses três espíritos imundos estão disseminando essas duas mensagens sutilmente em todos os lugares. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque a indústria de Hollywood, que é suposto ser um entretenimento, está contaminada por valores que denigrem a sociedade. Valores que colocam abaixo a fé dos cristãos. E muitas vezes, irmãos, nós nem sequer percebemos. O que eu acho interessante é que a profecia é dada dizendo que esses três poderes vão se unir para perseguir o povo de Deus. Mas quando ela fala assim, a Bíblia diz que abre-se um parêntese. E aí parece que o profeta, ou quem estava revelando ao profeta, dá uma mensagem de consolo. Porque diz assim, bem-aventurado é aquele que vigia e o quê? E guarda as suas vestes para não andar o quê? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo substituindo a justiça do homem. Cobrir-se com as vestes é deixar que a justiça de Cristo substitua a nossa justiça. É a justiça de Deus reparando a nossa justiça. É permitindo que Deus e Cristo entrem na nossa vida e faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Jovens, é muito importante que esse poder de Deus seja entronizado na nossa vida. É esse poder que vai nos habilitar e nos capacitar para resistir ao pecado. E nós precisamos cuidar, porque a música do mundo, ela está impregnada com mensagens que destroem a nossa fé. As novelas, os filmes, os seriados, é difícil a gente ir para a televisão hoje encontrar uma coisa que não esteja contaminada pelo veneno do pecado. É difícil. Cuidado com a internet. Essa internet aí está cheia de porcarias, de coisas que destroem os valores da sociedade, coisas que colocam abaixo a nossa fé. Quanto tempo por dia você passa na internet? Quanto tempo por dia você passa na televisão? Quanto dia por tempo você passa no videogame? Sabe, alguns pais às vezes perderam a noção, porque compram videogames para os filhos, que os filhos estão lá no videogame. Afinal de contas, o que é que você está ensinando para o teu filho? Está ensinando o teu filho a ser um bandido, um ladrão, um assassino? Nós estamos perdendo a noção do que é certo e o que é errado. Nós estamos perdendo a noção de como formar e educar os nossos filhos para a eternidade. Em nome de uma tecnologia que é pobre e medíocre comparada com a tecnologia do céu. Nós estamos querendo dar o melhor para os nossos filhos e terminamos tirando eles do caminho da eternidade. Meus queridos, nessa última batalha final, quando o sexto anjo derramar a sua taça e a batalha do Armagedon começar, as forças das trevas estarão alinhadas e preparadas para destruir completamente o povo de Deus. E não farão, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E nessa manhã, não quero me deter nos aspectos da profecia da batalha do Armagedon, que há conflitos. Porque nós não temos luz sobre tudo. Mas os aspectos que eu quero me deter da batalha do Armagedon nessa manhã, são aspectos que estão sustentados pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Mas precisamos entender essa profecia. Armagedon é uma palavra que aparece na Bíblia toda uma única vez, em Apocalipse capítulo 16 e o versículo 16. Nós não cremos que represente um lugar geográfico do mundo conhecido, mas trata-se de um nome simbólico usado pelas Escrituras para determinar uma batalha de caráter mundial no grande dia de Deus. Há religiões por aí que dizem que no Vale do Megido, lá no norte da Judéia, um dia vai haver uma batalha, um conflito perto das colinas de Golã, e aquilo vai dar uma grande confusão,
Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, baseado no que conhecemos da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia, nós não cremos que Armagedon é um lugar físico no planeta que estamos vendo. Mas trata-se de um nome simbólico usado para determinar uma grande batalha no grande dia de Deus. A batalha do Armagedon, uma batalha de caráter mundial. Uma batalha onde o poder das trevas e o poder de Deus estarão envolvidos. A batalha final, o conflito final, onde vai se dar a final vitória. O Armagedon, queridos, tem dois lados. E esta profecia, segundo a Bíblia e o dom profético, é uma batalha entre a verdade e o erro. É um conflito entre Cristo e Satanás. Dela participarão todos os anjos caídos. A luta será dirigida contra os filhos de Deus e determinará uma grande perseguição. As potências apóstatas, o dragão, o espiritismo, a besta, o sistema romano, o falso profeta, o protestantismo apostatado, todos terão participação ativa nessa batalha. E os reis da terra, os poderes civis, estarão empenhados nessa batalha para realmente destruir completamente o povo de Deus. Nós teremos aí dois lados. De um lado estarão Satanás, os demônios, as potências perseguidoras do poder político religioso, os reis da terra e os homens ímpios. Do outro lado da batalha estarão Cristo, seus anjos, os justos que sustentam e defendem a verdade e o bem e que professam lealdade a Cristo e a sua lei. E eu lhes asseguro nessa manhã que, olhando para o horizonte profético, nós vemos que o terreno está sendo preparado para essa grande batalha. Satanás está arduamente trabalhando para que os filhos de Deus se desvirtuem do preparo que deveriam fazer e da santa consagração que deveriam fazer em suas vidas para se entretener com as coisas que a tecnologia e o mundo tem para oferecer. E quando a hora e o momento da batalha chegar, nós estejamos despreparados. Mas eu lhes asseguro que a vitória está garantida. O problema não é quem vai vencer o conflito final, porque a profecia é muito clara de que a vitória já foi ganha, o preço já foi pago. Não há nenhuma possibilidade de Satanás e os seus demônios ganharem, conquistarem ou vencerem a batalha do Armagedon. O conflito final será a final vitória do povo de Deus. O problema é de que lado nós vamos estar lutando. Esse é o maior problema. De que lado eu, pastor, vou estar lutando e pelejando nessa batalha. Eu queria agora ler com vocês alguns textos da profecia que eu vou pedir para ser colocado no telão, e eu queria que vocês me acompanhassem nessa leitura. Olha o que diz a serva do Senhor. Ela diz assim: necessitamos estudar o derramamento da sétima, o quê? Já nós vamos chegar lá. Eu estou na sexta, mas estou indo para a sétima. Que a sétima é o livramento. A sexta é a batalha. E a sétima é o dia da glorificação. É o dia do triunfo, é o dia da libertação. Necessitamos estudar o derramamento da sétima praga. Apocalipse 16, 17 a 21, nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Os poderes do mal não se renderão no conflito sem uma luta. Mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Queridos jovens, em certo sentido, nós já estamos lutando nessa batalha. Na realidade, a batalha do Armagedon, ela é chamada de Armagedon e ela é importante porque ela é a batalha final. É a última. Pois dela não vai haver mais nenhuma outra. Mas por certo nós sabemos que já estamos numa batalha. E eu lhes digo, Satanás quer nos matar. Você não se iluda que Satanás anda atrás de você para tirar a sua vida. A razão por que ele não tira a sua vida é porque anjos de Deus estão lhe protegendo. E eu lhe digo, quinta-feira à noite, por muito pouco eu não morri aqui em Dallas. E por muito pouco, hoje a gente estava tendo um funeral, em lugar de eu estar pregando para vocês. Porque o diabo, ele quer destruir, ele quer matar. E eu vi um milagre de Deus essa semana. Esse foi um outro milagre. Vocês sabem, eu saí daqui da igreja e eu fui pegar um caminho aí, que eu estava indo na casa de um irmão, e eu precisei fazer um retorno ali na 35. Mas vocês sabem, não sei se vocês sabiam, que na África do Sul a gente dirige do lado do passageiro. O carro na África do Sul é do lado do passageiro e as ruas são tudo ao contrário. Então vocês dirigem desse lado, mas na África do Sul eu dirijo do outro.
Então, cada vez que eu vou para a África do Sul, ou venho para cá, ou vou para o Brasil, eu preciso ficar com 2 antenas ligadas, porque facilmente eu posso entrar na contramão, achando que eu estou entrando na mão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu desci para fazer o retorno, por um segundo eu me esqueci que eu devia virar à esquerda e entrar na faixa da direita. E eu entrei na da esquerda, que é comumente eu entro na África do Sul. Mas quando eu virei, vinha um carro em alta velocidade e ali não havia tempo para mais nada, porque o carro já estava ali, o farol dele já estava lá, e eu já estava de frente, era de noite, depois do culto aqui, os 2 faróis, aqueles carros iam bater de frente, e eu dei um grito, salve-me, Senhor, porque eu estava perdido, eu não conseguia nem me mover, quando eu vi o perigo. E misteriosamente eu vi o meu carro fazer assim, pss, e eu vi o carro passando. Mas eu nem sei como foi que eu fiz, eu nem sequer me lembro de ter puxado o volante. Era como se o diabo ali estava pronto para me matar. Eu não sei uma colisão naquela velocidade, o que ia acontecer. Mas eu fiquei me tremendo, parei o carro, depois saí devagarzinho, orando, pedindo a Deus a misericórdia dele, agradecendo por esse fantástico salvamento que ele fez da minha vida quinta-feira à noite. Certamente vocês já foram salvos de situações idênticas em momentos críticos da vida de vocês. Porque no grande conflito dos séculos, Satanás quer matar os filhos de Deus, ele quer destruir os filhos de Deus. Satanás sabe que ele perdeu a guerra já, ele sabe que ele não pode atacar mais a hoste angélica, ele sabe que ele não pode conseguir mais anjos para o seu lado, ele sabe que ele não pode mais atacar Deus. Ele diz, só tem um jeito de eu ferir Deus, magoar Deus e machucar Deus. Esse único jeito é eu ferir as criaturas de Deus. E ele começa nessa obra de machucar, de ferir as criaturas de Deus, de afastá-las de Deus, de colocá-las fora do caminho de Deus. É interessante que, se vocês observarem nesse texto, a serva do Senhor está dizendo assim, que Satanás não vai se render sem uma batalha. Não vai se render sem uma batalha. É por isso que nós precisamos nos preparar para essa batalha. Mas vamos seguir com o texto. Vamos seguir com o texto. Diz assim, quando a terra foi iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos bons e maus despertarão do sono e os exércitos do Deus vivo ocuparão o quê? Aqui nesse texto é uma coisa interessante, porque o anjo de Apocalipse 18 é o anjo que vai voar pelo meio do céu e vai fazer o quê? Quem é que lembra? Vocês lembram? Essa semana a gente estudou uma noite sobre esse anjo. Quando ele voar no meio do céu, o que é que vai acontecer? Vai haver um alto clamor. Vai haver uma intensificação da pregação dos 3 anjos de Apocalipse 14. Certo? Então, quando esse anjo voar no meio do céu e começar a gritar, sai dela, povo meu, a igreja adventista vai parar de existir. Aquelas pessoas que são cristãos de igreja, o que é que vocês acham que eles vão fazer? Quando a igreja cessar a sua atividade, porque essa igreja profeticamente, ela tem data para começar e data para terminar. Quando ela parar de existir, o que é que o cristão igrejeiro vai fazer? Vai procurar outra igreja. Correto? Vai procurar uma outra igreja. Ele é cristão de igreja. Ele precisa da igreja. Certo? Mas alguém vai dizer assim, então a gente não precisa ir para a igreja. E eu visitei alguns essa semana que estão em casa guardando o sábado. E disse, meu amigo, biblicamente, eu posso te mostrar aqui pelo menos 12 textos bíblicos onde Deus diz assim, vai te congregar com os teus irmãos. Timóteo diz assim, Paulo diz assim, lá em Timóteo, se eu me atrasar, vocês se congreguem na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Deus tem uma igreja. E é a Bíblia que diz que Deus tem uma igreja. Coluna e baluarte da verdade. E Apocalipse 12, 17 diz qual é essa igreja. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quê? Jesus. Se você vem à igreja e você vem à casa do Senhor e à presença do Senhor porque você gosta do pastor, ou deixa de vir porque não gosta do pastor, ou porque gosta de fulano, não gosta de Beltrano, ou eu gosto do tipo de serviço, eu gosto daquilo, você coloca os seus gostos e suas preferências acima do princípio. Nós facilmente colocamos aquilo que queremos e pensamos acima do assim diz o Senhor e achamos que está ok. Não está. Pecamos. Porque, meus queridos, a igreja de Deus, ela tem que se congregar, ela tem que se edificar, ela tem que cumprir a missão da pregação do Evangelho. Se vocês observarem bem, o fim do texto diz assim, que quando essa intensificação da pregação do Evangelho começar, os elementos religiosos, bons e maus, prestaram atenção que os elementos são religiosos?
Prestaram atenção? Os elementos são religiosos, tanto de um lado quanto do outro. A batalha do conflito no final tem que estar pelejando, os dois lados estão pelejando em nome de quem? Em nome de quem? De Deus. Por que esses terroristas colocam uma bomba lá e vão explodir um ônibus, explodem um shopping center? Porque eles creem que Deus mandaram eles fazer aquilo. E ainda acham, dizem para eles, quando eles morrem, vão para a glória eterna, não sei aonde. Mas vão. E eles se entregam para morrer, para passar de um estágio da vida para outro. Queridos, Satanás está fazendo coisas terríveis no mundo em que nós estamos vivendo. Quando o final do texto diz assim, e os exércitos do Deus vivo ocuparão campo, isso quer dizer o seguinte, quando esse tempo chegar, é que Deus vai ter a igreja remanescente. A igreja adventista é a igreja remanescente, mas ela tem falhado em ser igreja remanescente, porque a Bíblia diz que ela é morna, e o remanescente não é morno. O remanescente não é morno. A igreja adventista é para ser a igreja remanescente, e ela está em vários remanescentes. Mas infelizmente, a igreja que é chamada remanescente, ela está ficando morna. Então, nesse tempo, quando vier o chamado, sai dela povo meu, Deus vai trazer de todos os segmentos denominacionais um povo que vai realmente abraçar a verdade do sábado e vai se unir e vai fazer o exército do Deus vivo que vai lutar a batalha do Armagedon e está disposto até morrer por essa causa. O ponto é se nós vamos estar. Estaremos nós preparados? Será que o cristianismo que você vem vivendo cada dia na sua vida, esse modelo religioso que você está vivendo, é suficiente para deixar a sua fé pronta para essa batalha do conflito final? A serva do Senhor, ela continua alertando a gente. Ela diz assim, um terrível conflito está diante de nós. Aproximamo-nos da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha do Armagedon que ela fala. O que tem estado contido será posto em quê? Em liberdade. Aquilo que Deus está retendo vai ser liberado. Se realmente vai haver um ataque frontal e mortal do poder das trevas aos filhos de Deus, Deus vai tirar a proteção para que haja esse ataque. Porque o que está contido vai ser posto em liberdade. O anjo da misericórdia está dobrando as suas asas, preparando-se para descer do trono, abandonando sim o mundo ao governo de Satanás. Os principados e potestades do mal na terra encontram-se empenhados em irada revolta contra o Deus da onde? O Deus do céu. Meus queridos, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nessa terra, detendo tudo. Por exemplo, você uma hora briga com a sua mulher e você é um temperamental, você é doido para dar um tapa na cara. Mas quando você está pensando em dar um tapa na cara da sua mulher, você lembra que ela é sua mulher e você não pode bater na sua mulher. Porque ela é sua esposa. Então você se detém. Entendeu? Um irmão às vezes te dá um desaforo e você tem vontade de fechar o punho e dar-lhe na cara. Assim, a vontade que eu tenho é de esganar fulana. A vontade que eu tenho é de matar a fulana. Mas você se controla. O Espírito de Deus é que te detém. O Espírito de Deus trabalha com todo mundo. O bandido, quando ele está assaltando, ele pega o revólver e ele diz, passa o dinheiro para cá, senão eu te mato. E a mão dele vai tremendo, o revólver tremendo, e ele diz, passa o dinheiro para cá, manda para cá. O Espírito de Deus está trabalhando com aquele bandido, dizendo, não faz isso, não faz isso. E ele vai resistindo ao Espírito de Deus e às vezes mata as pessoas e às vezes faz o que tem que fazer. É o Espírito de Deus que detém tudo. Mas quando os quatro ventos forem soltos, a serva do Senhor está dizendo que o que está contido vai ser liberado. O Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. Então, você vai ter vontade de matar uma pessoa, você vai matar. Porque o Espírito Santo não vai te deter o teu temperamento. Você vai ter vontade de dar uma tapa em alguém, dar um murro em alguém, e você vai dar. Vocês podem imaginar a confusão que o planeta vai ficar? Vocês podem imaginar o caos que esse planeta vai ficar quando as pessoas começarem a fazer fluir o temperamento carnal delas e realmente quiserem fazer o que elas bem quiserem? Vamos ao próximo slide. As pessoas estão cheias de ódio contra os que servem ao Senhor. Por isso elas vão atacar o povo de Deus. E logo, muito logo, travar-se-á a última grande batalha entre o bem e o quê? A terra será o campo de batalha, o cenário do conflito final e da final. Aqui onde por tanto tempo Satanás tem induzido os homens aí contra Deus,
A rebelião há de ser suprimida para o quê? Louvado seja Deus. O dia da libertação desse planeta do pecado está chegando. O dia quando esse planeta vai ser purificado e libertado está se aproximando. Muito em breve nós estaremos libertos. Mas, meus queridos, a terra vai ser o campo de batalha. Aqui vai ser o cenário do conflito final e da final vitória. Nós muitas vezes temos levado a nossa vida religiosa assim, de uma maneira muito superficial. Ninguém aqui se acha pecador. Ninguém aqui se acha adúltero. Ninguém fuma, ninguém bebe. Ninguém mata ninguém. Ninguém comete nenhum crime. Quando a gente olha para a vida da gente, a gente vê que a gente não é mau. Eu não faço nada de errado, o que é que eu faço? Eu sou um cara legal. Então a gente tem uma sensação de que está tudo ok. Está tudo ok. Mas as coisas de Deus vêm sendo tratadas de forma leviana. Por exemplo, a reunião de oração, um pingado de gente. No sábado, na escola sabatina, os bancos tudo vazio. Né? Há tantos interesses que ocupam o primeiro lugar na nossa vida. Deus tem um cantinho assim. Não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas Deus tem o cantinho dele. Mas Deus não é prioridade na vida. Deus não é o primeiro na vida. Eu ontem à noite falei para vocês que eu às vezes fico mal. Porque quando Cristo estabeleceu, por exemplo, a cerimônia da Santa Ceia em memória de mim, essa cerimônia era uma coisa muito linda na Igreja Apostólica. Jamais alguém poderia se esquecer de uma Santa Ceia, ou dizer que não vai para uma Santa Ceia porque vai viajar. As pessoas no passado adiavam viagens, faziam qualquer coisa, porque comungar à mesa diante de Deus era a coisa mais importante que havia. Eu só falto morrer do coração e ter um ataque quando eu dou uma Santa Ceia à tarde na minha igreja, e metade da igreja aparece. Isso mostra o senso religioso das pessoas. Isso mostra como as pessoas estão levando a Santa Ceia de uma maneira leviana. Isso está cada dia mais comum na igreja adventista. Outro dia um ancião disse para mim: pastor, vamos dar Santa Ceia sábado de manhã porque todo mundo vem. Eu falei: irmão, peraí. Temos que dar Santa Ceia sábado de manhã para todo mundo tomar? Que espécie de ceia é essa que a gente vai dar? Se eu dou uma Santa Ceia à tarde e as pessoas não vêm, é porque elas não estão interessadas. Elas não estão interessadas em comungar com o Pai. Elas não estão interessadas em sentar à mesa com Cristo. Elas não estão interessadas em acertar a vida dela com o próximo. Elas não estão interessadas em sentar na mesa nas bodas lá em cima. As coisas que ocupam o primeiro lugar do nosso coração estão aqui embaixo. Algumas vezes a gente nem se sente que está numa vida transitória. Nossa vida aqui é transitória. Você perdeu a tua casa? Não te preocupa. Quem não é um dia você ia perder ela? Você bateu o teu carro, ficou a pé? Não te preocupa, porque um dia você vai voar. Por que você está tão preocupado com as coisas que você perde aqui embaixo? Se a promessa de Deus é que haverão coisas muito melhores para você lá em cima. Jesus disse assim, que nós precisamos erguer as nossas cabeças para o alto, que a redenção está se aproximando. Paulo disse assim, nós precisamos buscar mais as coisas lá do alto e menos daqui de baixo. Porque quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, nós nos lembramos que a nossa vida aqui é transitória. Queridos, nós estamos nos aproximando de uma grande batalha. Terríveis cenas são as cenas desta batalha. Manifestações de espíritos diabólicos, espíritos de demônios. Pessoas se levantarão dizendo ser o próprio Cristo. Outras pessoas farão curas, milagres, afirmando terem recebido revelações do céu que contradizem o testemunho da Escritura. O mundo religioso vai estar numa grande confusão. Aliás, o mundo religioso hoje já está entrando em uma grande confusão. Porque nós temos igreja disso, igreja daquilo, igreja do não sei o que, igreja dos pés lavados. É cada nome de igreja aí que a gente fica até preocupado. É incrível que estava se multiplicando o número de religiões. O mundo evangélico começa a ferver. Há uma busca por Deus. Dallas é uma cidade extremamente religiosa. Cada esquina aqui tem uma igreja. Cada esquina dessa cidade tem uma igreja. Eu me lembro no dia 11 de setembro, quando aquelas torres gêmeas caíram lá em Nova York. E no domingo seguinte eu saí dirigindo pela cidade de Dallas. E a cidade estava deserta. Não sei quantos de vocês estavam aqui, mas naquele domingo, as torres caíram na terça. No domingo a cidade estava deserta. E as portas das igrejas, os estacionamentos das igrejas estavam abarrotados de fiéis.
E nunca vi. A tendência naquele domingo, se vocês forem pesquisar, foi recorde. Em todas as congregações americanas. Nós estamos vivendo em um mundo onde é uma busca por Deus. Mas nós temos a certeza que o resultado da batalha do Armagedon será a vitória de Deus e do seu povo. Se lermos Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14. Olhem o que diz a Bíblia. Apocalipse 17, 14. Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e... Amém? Jovens, a vitória é do Cordeiro, mas vai vencer com o Cordeiro aqueles que forem fiéis. A vitória é do Cordeiro, mas vai vencer com o Cordeiro aqueles que forem fiéis. Eu sei que alguns podem estar achando que eu preguei muito pesado essa semana. Alguns podem achar que eu estou pegando no chicote e batendo. E sabe, meus irmãos, eu quando prego esses sermões, no fundo eu nem sei direito o que eu estou falando. Ontem alguém estava querendo que eu falasse algumas coisas, eu fazia, meu amigo, eu nem lembro direito o que é que eu falei. Eu tenho um script aqui, escrito, mais ou menos, mas é incrível que toda vez que eu trago o script, termino eu falando que não está aqui no papel. Eu até posso dar o papel para quem quiser, mas o papel que está aqui termina sendo uma coisa interessante isso. A mensagem é Deus que está mandando para nós. Eu sei que alguns ficam desconfortáveis e reclamam, alguns até nem aparecem, nem vêm mais, ficam bravos, outros saem a me criticar. E eu sei que a mensagem é difícil, eu sei que a mensagem é pesada. É por isso que eu prego ela na minha igreja em doses, um sermão por mês ou coisa assim. Porque a gente não pode ficar ouvindo também só, certo? Mas, essa semana, nós sabíamos que era uma semana sobre profecias. Nós sabíamos que tínhamos que descelar a cortina e poder entender o que realmente está acontecendo e vai acontecer. Você pode crer, pode não crer. Você pode rejeitar, pode não rejeitar. Pode afetar, pode não afetar. A escolha é de cada um. Esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Nós podemos abrir o nosso coração e abraçarmos nele o que queremos. Mas quando esse dia fatídico da batalha do Armagedon chegar, não vai haver neutros. Ou você vai estar de um lado, ou você vai estar do outro. E hoje é o dia da nossa decisão. É interessante que um dia eu estava conversando com meu cunhado. Eu estava dizendo para ele assim, eu falei assim, olha, eu sou pastor e às vezes eu me preocupo com a frieza da igreja. E até dos pastores, eu mesmo já tive uma época muito frio espiritualmente. E às vezes eu fico bem, vou mal, e eu sei, isso é uma luta. Não pense que eu virei santo agora, não. Alguém está dizendo assim, o pastor agora é um santo. Não é isso, não. Daqui você me encontra daqui 6 meses, minha espiritualidade está lá embaixo, e você vai ver que eu não estou nem em condição de pregar o sermão que eu prego aqui. Porque a vida espiritual é alta e baixa. Quem está em pé, cuide para o quê? Para não cair. Certo? Mas o meu cunhado, e ele disse assim, mas Deus, você sabe uma coisa? As pessoas estão esperando mesmo, sabe o que é? E saiu o decreto dominical. Porque quando saiu o decreto dominical, aí todo mundo vai largar tudo, todo mundo vai se preparar, vai dizer, não, agora chegou a hora, e todo mundo vai se preparar e pronto, está resolvido o problema. Eu falei, mas você acha mesmo que quando saiu o decreto dominical, vinha a prévia perseguição, que da noite para o dia todo mundo vai ser transformado e vai se entregar? Vai abandonar as grandes cidades, vai largar a casa que pagou durante 20 anos. E se a mulher disser assim, o quê? Largar a casa que eu venho limpando aí, casa para pagar, agora para largar a minha casa? Você não sabe. Eu digo como a minha mulher, você sabe quantas privadas eu tenho limpado? Para agora simplesmente abandonar a casa e ir embora? Você tem ideia do nosso filho estar na universidade, quanta gente investiu nele, agora você quer largar tudo e ir embora para as pequenas cidades? Você está maluca? Eu não vou não. E você vai ter que decidir se vai abandonar a mulher, a família, e vai ou não vai. O óbvio é não ir. O óbvio é ficar com a família. Há decisões difíceis que teremos que tomar. Agora é o tempo do preparo, não lá na frente. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uma coisa interessante acontecendo. Porque no dia 7 de maio, essa vai se tornar uma data histórica. Existe um projeto de lei no Parlamento Europeu, no Parlamento da União Europeia, que vai ser votado dia 7 de maio. Vocês olhem os olhos para essa data. Porque na pauta do Parlamento Europeu do dia 7 de maio, há uma lei que vai ser votada para que todas as empresas da Europa não trabalhem mais no domingo. Fechem as portas. Ninguém na União Europeia vai trabalhar mais no domingo.
Mas essa lei não é uma lei religiosa, não. Não tem nada a ver com a santificação do domingo, nem cultos dominicais, nem nada. Essa é uma lei trabalhista. Interessante isso. Uma lei trabalhista. Reduzir a jornada de trabalho por causa da crise, poupar energia e uma série de coisas. Uma lei trabalhista inofensiva, não tem nada a ver com ninguém religioso. Mas abra seus olhos se essa lei for aprovada. Abra seus olhos. Se a lei não for aprovada, abra seus olhos também. Abra seus olhos também. Porque já existe lei dominicais indo para os parlamentos. Deus está mandando anúncios para o povo dele. Agora é hora de se preparar. Agora é hora de abrir os olhos. Agora é hora de colocar Deus no meu lugar. E nós continuamos com os olhos fechados. Quando a Igreja Católica, alguns anos atrás, começou a participar do Concílio Ecumênico Mundial da Igreja, foi um alarido. Porque a Igreja Católica sempre rejeitou participar. Agora todas as igrejas estão lá unidas no Concílio Mundial das Igrejas. Não fique esperando que ecumenismo vai ser todo mundo ser da mesma religião, porque isso nunca vai acontecer. Ecumenismo é as pessoas estarem adorando o mesmo dia, as religiões, embora diferentes, sejam a mesma doutrina de que a vida após a morte. O ecumenismo ele não vai chegar. O ecumenismo ele já está aí. Porque já é uma ideologia comum. E as leis que estão sendo feitas, trabalhistas, como essa de 7 de maio, ela atende os interesses de todo mundo que faz o quê? Que observa e vai à igreja no domingo. É uma lei trabalhista, mas que beneficia religiosos. Satanás vem trabalhando com muita astúcia. E meus queridos, agora nós abrimos a Bíblia em Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 21, e vemos o desfecho da batalha do Armagedon. O 7º anjo voou pelo meio do céu e ele derramou a sua taça. Olha só o que aconteceu. E com isso eu vou terminar o sermão dessa manhã. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 até o 21. A Bíblia diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E todas as ilhas fugiram, os montes não mais se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras, que pesava cerca de 1 talento, e os homens blasfemavam contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito o quê? Era muito grande. Meus queridos, quando o 7º anjo voou pelo meio do céu e foi derramada a sua taça, ocorre uma série de acontecimentos verdadeiramente espetaculares que paralisam os ímpios que estão prestes a atacar o povo de Deus. A 6ª praga é o ataque. A 7ª é o livramento. Quando o 6º anjo ele voa pelo meio do céu, os poderes que estão contidos são liberados. Os 3 poderes imundos se unem agora e vão à batalha do Armagedon. Um decreto de morte é promulgado em um dia, numa determinada noite, para que qualquer habitante, qualquer cidadão comum poderá matar alguém que tenha o sinal de Deus. Uma grande ofensiva de perseguição é elaborada sobre aqueles que não querem adorar a besta a sua imagem. E meus queridos, nesse momento, quando os ímpios estão para cair sobre o povo de Deus e tirar as suas vidas, a palavra profética diz de que o 7º anjo voou pelo meio do céu. E quando ele derramou a sua taça no planeta Terra, no ar, uma série de acontecimentos fenomenais abalou o planeta. Nesse dia, os bancos abrirão as suas portas e o dólar e o euro serão jogados pelas ruas. E as pessoas vão pisar o dinheiro, mas não vão se interessar por eles. Porque Amós capítulo 8, versículo 11 e 12 diz que vai haver uma fome da palavra de quê? De Deus. Vai haver Bíblias, vai haver pregadores, mas vai haver uma fome da verdade. Vai haver uma fome da palavra profética verdadeira e genuína. Mas esse dia já vai ser tarde demais. Porque com o 7º anjo vem alguns acontecimentos que abalam a estrutura do planeta Terra.
Quando os ímpios decidem dar um golpe numa determinada noite, multidões de homens perversos, proferindo imprecações, estarão a ponto de lançar-se sobre o povo de Deus. Mas são contidos em um ato. Quando eles estão para atacar os filhos de Deus, densas trevas cobrem todo o planeta. Trevas caem sobre a terra e repentinamente um arco-íris aparece no meio da escuridão do planeta Terra. Este é o dia da libertação do povo de Deus. De repente, ouve-se a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. São João procurava palavras humanas para ele expressar a grandeza da voz que ele estava ouvindo. E ele disse: eu vi a voz de Deus como o som de muitas águas, como o som de uma cachoeira, como um som de um grande barragem que caiu. São João não tinha palavras para descrever o poder da voz que ele estava ouvindo, no céu todo escuro na visão, com aquele arco-íris no céu, e ele ouviu a terra estremecer diante das palavras do Altíssimo, dizendo assim: está feito. Logo a seguir essa palavra, uma sucessão de sinais começam a acontecer. Relâmpagos e vozes e trovões cortam o céu, rios deixam de correr, nuvens negras e pesadas se entrechocam no céu, há um clarão de glória indescritível no meio da escuridão, de onde vem a voz de Deus que abala os céus, e nesse momento há um grande terremoto. O profeta disse na visão que era um terremoto tão grande que ninguém podia descrever. Um terremoto como nunca houve na história da humanidade. Um terremoto de dimensões mundiais. Na visão, São João viu, o céu parecia se abrir e fechar. Os montes eram movidos, as rochas quebravam, o mar era açoitado com fúria, rugidos de furacão de um lado para o outro, toda a terra se confrange, toda a terra se contorce, os ímpios são paralisados, ilhas desabitadas desaparecem, diz a profecia, portos são tragados pelas ondas, e a Bíblia diz que de repente é uma chuva de granizo que cai do céu. Pedras que caem do céu. E diz a profecia que essas pedras eram pedras de um talento. Um talento é mais ou menos 13 quilos. Uma pedra dessa pode cair e matar uma pessoa. E essa chuva de granito vai criar um profundo sofrimento na humanidade. A terra está no meio de uma escuridão, sendo abalada pelos terremotos, o mar em sua fúria, há um caos no planeta Terra, os ímpios estão paralisados e assustados, fugindo pelas suas vidas, enquanto os filhos de Deus sabem que o sétimo anjo derramou a sua taça, e o momento da libertação chegou, o grande final do conflito dos séculos finalmente chegou, é o dia da grande final vitória dessa igreja. As mais soberbas cidades são arrasadas, palácios caem em ruínas, os muros dos cárceres se partem e os filhos de Deus que estavam encarcerados são postos em liberdade. E nesse momento há uma ressurreição parcial. Jesus ainda não veio. A escuridão e o arco-íris está no céu, mas há esse terremoto, há esse conflito, a terra toda se confrange, mas Cristo ainda não veio. Nós somos libertados do poder das trevas antes da volta de Jesus. E agora há uma ressurreição especial, diz a palavra de Deus. Nessa ressurreição especial vai ressuscitar todos aqueles que zombaram de Cristo Jesus. Todos aqueles que morreram na fé do terceiro anjo, Herodes e Pilatos, eles vão ressuscitar nessa ressurreição. Os fariseus e os saduceus ressuscitarão para ver o rei que eles julgaram diante do tribunal do Sinédrio. Os que golpearam e lhe cuspiram na face quando ia para a cruz. Os que o pregaram na cruz, sacerdotes e escribas. Nessa ressurreição vai ressuscitar os mileritas. Nessa ressurreição vai ressuscitar José Bates, Guilherme Miller, Tiago White, pessoas que desceram à sepultura na esperança de ver a volta gloriosa de Jesus. Mileritas que viram o desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Pessoas que viveram a vida pela pregação do Evangelho e desceram à sepultura e não viram Jesus voltar. Eles vão ressuscitar nessa ressurreição especial para verem Jesus vindo em glória e majestade, para verem o grande anseio das suas vidas vindo em glória e majestade. Outro dia eu estava lendo, diz que no dia 18 de outubro de 1844, o pastor Charles Fitt foi fazer um batismo em um lago gelado no Michigan. E ele pegou uma pneumonia e 2 dias depois ele morreu. E disse que no enterro dele ninguém chorou. No enterro dele havia cânticos e alegria, porque o dia 22 de outubro estava chegando e ele ia ressuscitar.
Infelizmente veio o grande desapontamento e Charles Fitz está na sepultura até hoje, esperando aquele dia glorioso da manhã da ressurreição. Ele vai ressuscitar nessa ressurreição para poder ver o Senhor Jesus Cristo vindo em glória e majestade nas nuvens dos céus. E agora aparecem alguns sinais no céu, no meio da escuridão. Uma estrela passa no meio da escuridão, desprendendo um clarão de raios e fulgor, esperança para os justos e fiéis que cantam: Deus é o nosso refúgio. Aparece agora uma mão no céu. No meio da escuridão, envolto no arco-íris, aparecem duas mãos no céu, segurando nas mãos duas tábuas da lei, em ouro brilhante, com uma auréola no quarto mandamento. O planeta inteiro, tardiamente, será convencido de que o quarto mandamento da lei de Deus era o sinal de Deus entre o homem e o Criador. Todos estarrecidos olharão para aquelas tábuas de pedras lá nos céus com a auréola no quarto mandamento. Horror e desespero toma conta daqueles que pisaram os preceitos divinos. Todos recorrem demasiadamente à tarde, à santidade do sábado. Os ímpios apóstatas começam a se destruir. Começam a procurar os falsos pastores. Começam agora a procurar os pastores do rebanho que enganaram não pregando a verdade. Proferem contra esses pastores os mais terríveis maldições. Levantam-se para aniquilá-los. As espadas que estavam na mão para destruir os salvos agora são usadas contra os falsos pregadores. E há uma grande mortandade no planeta Terra. O anjo da morte de Ezequiel, capítulo 9, versículo 6, passa pelo meio da terra, fazendo uma grande mortandade, porque os ímpios estão se destruindo, porque rejeitaram a verdade. Muitos não pregaram a verdade. Finalmente, ouve-se a voz de Deus. Ouve-se a voz de Deus anunciando a sua vinda. A profecia diz que ouve-se a voz de Deus dizendo o dia e a hora da vinda, mas a dia e a hora da vinda é aquela hora. É basicamente um anúncio da vinda. E agora se olha para o Oriente e começa agora a se ver uma pequena nuvem que vai vindo. Uma pequena nuvem negra envolve o Senhor, e à medida que essa nuvem vai se aproximando da terra, ela vai se tornando mais e mais luminosa. A escuridão vai se dissipando pelo brilho da luz que se aproxima daquela nuvem. É o príncipe da vida, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, vindo em glória e majestade. Pouco a pouco começa a se ouvir o coro angelical, as harpas celestiais, a orquestra celestial, a abóbada e a atmosfera terrestre começa a ser inundada por uma glória infindável de gozo, de música, de louvor, e com a luz brilhante dos reis, do Senhor dos senhores, que está chegando ao planeta Terra. Da boca dos ímpios sai um grito: vindo é o grande dia da ira de Deus. Quem poderá subsistir? O céu se recolhe como um pergaminho. E agora os ímpios pedem que as montanhas caiam sobre a sua cabeça. Pedem que os prédios caiam sobre eles, as cavernas caiam sobre eles. No meio da nuvem ouve-se a glória de Deus. O Filho dele, Jesus Cristo, vindo em glória e majestade, com as suas vestes, com uma luz mais deslumbrante do que o sol ao meio-dia. Cristo desce envolto em chamas de fogo. Os ímpios, assustados, fogem da presença do Rei dos Reis. Os salvos estendem os seus braços para o alto. Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Meus queridos, amados irmãos, esse vai ser o dia da vitória final. Esse vai ser o dia da vitória do grande conflito. Em um dado momento, o cortejo celestial para sobre o planeta Terra. A Bíblia diz que Jesus não vai mais botar os pés nesse planeta até que ele seja renovado. E agora, do alto, Jesus dá uma voz de comando, e ele diz assim: despertai. Ao comando da sua voz, as sepulturas se abrem, e os mortos em Cristo, desde Abel, ressuscitam agora glorificados e transformados. Nesse dia vai ter o cumprimento da profecia de Mateus 24:31, quando diz que os anjos vão sair voando pelo meio do céu, recolhendo os escolhidos de Deus. E esse para mim é um dos momentos mais lindos da história do grande conflito. Quando meu pai vai ressuscitar numa sepultura no cemitério lá da cidade de Garanhuns. E um anjo vai voar a Garanhuns e pegar o meu pai, e vai voar e pegar a minha mãe em São Paulo, e vai voar para a África, e vai reunir a minha família, e vai juntar os escolhidos de Deus. A profecia de Mateus diz que os anjos vão juntar os escolhidos de Deus.
nós estaremos separados pela distância que o pecado separou, mas as sepulturas vão se abrir, e os milhares e milhares de anjos voando pelo meio do céu, no meio daquela glória indescritível do Filho de Deus, vindo em glória e majestade, e as famílias serão reunidas, as famílias serão juntadas, aqueles que desceram à sepultura na esperança da mensagem do terceiro anjo se reunirão aos seus queridos. Este vai ser um dos momentos mais extraordinários do grande conflito. Satanás está paralisado, os anjos maus estão de boca aberta, não podiam imaginar que a libertação seria daquela maneira, e agora os anjos saem voando pelo meio do céu, reunindo as famílias. E diz a palavra profética que toda a terra estremece sobre as pisadas de uma multidão que avança revestida de uma glória imortal. Os que ressuscitaram estão transformados, e os vivos são transformados e glorificados num abrir e fechar de olho. E agora os ímpios são vivos, são destruídos pelo resplendor da glória do Filho de Deus. E agora esses dois grupos, os que ressuscitaram e aqueles que são transformados, lentamente são elevados para os ares. O sonido de glória vai desaparecendo. O cortejo celestial vai avançando e subindo para os céus. Jesus está levando todos os salvos, e a claridade vai diminuindo, até quando finalmente o planeta, totalmente destruído, fica mergulhado em uma escuridão, contendo somente Satanás e os seus anjos aqui. Sabem, meus queridos, Lúcifer e seus anjos estão estarrecidos. Não tem mais a quem tentar. Cessou a sua obra. Terminou a sua obra de pecado. Agora chegou o tempo da condenação. Agora chegou o tempo da reflexão, da obra maléfica que Lúcifer fez. Aquele querubim cobridor que assistia na presença de Deus, o mais alto dos anjos, agora está naquela condição degradada. Esse grupo especial que ascende aos céus chega na entrada da Nova Jerusalém, mas não entra, porque nas portas da cidade da Nova Jerusalém vai haver a cerimônia da coroação. O grande conflito fala com brilhantismo dessa cerimônia, uma cerimônia especial que vai na entrada da Nova Jerusalém, a cerimônia da coroação. Os remidos num místico de triunfo finalmente estão participando do dia glorioso da vitória dessa igreja. Cristo agora confere aos seus discípulos o emblema da vitória eterna. Os anjos trazem as coroas de dentro da cidade. E agora Jesus pega aquelas coroas e vai colocando sobre a cabeça de cada um dos salvos. Coroas para cada um dos santos. Cada coroa vai ter o seu nome escrito, mas é um novo nome, amém? Quem não gosta do seu nome vai receber um novo nome. Cada coroa vai conter um novo nome eterno, um novo nome que será usado pela eternidade. Não um nome mais de filiação paterna ou materna, mas um nome dado por Deus, o eterno. E nós receberemos essas coroas na cabeça com um nome, um novo nome escrito. Jesus coroa cada um dos seus filhos. E é interessante que nesse momento os anjos também trazem harpas. Cada um recebe as coroas e recebe harpas. E recebe uma palma na mão. Esse é o grande momento da colação de graus, daqueles que se formaram na escola do pecado, daqueles que venceram a besta e a sua imagem, daqueles que renunciaram aos prazeres maravilhosos que esse mundo tem para oferecer, mas decidiram não contaminar suas vestes com a imundície de Babilônia. São aqueles que finalmente com o coração puro estão na presença do Altíssimo. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, haverá pelo menos uma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. Todas as coroas terão estrelas. Queridos, amados irmãos, esse vai ser o dia da coroação. Esse vai ser o dia da vitória. Sobre a cabeça dos vencedores recebemos essa coroa de glória.
a palma do vencedor e a harpa resplandente. E agora as portas da cidade se abrem, e Deus pessoalmente, depois dessa cerimônia da coroação, Ele diz assim: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória, meus queridos. Esse vai ser o dia da vitória desta igreja. Oh, meus queridos, diante do trono de Deus, sobre o mar de vidro como um cristal, do lado esquerdo se performa aqueles que vieram da grande tribulação. Aqueles que vão cantar o cântico do Cordeiro. Aqueles que vão cantar o cântico da vitória. Aqueles que vão cantar um canto que só eles sabem esse cântico. E nesse momento, então, os 144 mil vão se perfilar e alinhar. É interessante que São João, ele estava tão envolvido na visão, e ele procurava palavras para descrever a glória da vitória. E ele disse: eu vi um mar de vidro mesclado com fogo. Um mar de vidro não faz sentido. Um mar de vidro mesclado com fogo. Ele estava procurando palavras humanas para descrever a glória da sua visão, mas ele não conseguia palavras. Era muito mais além do que o pensamento humano pode pensar. Aquele era o dia da vitória final. O dia da vitória do grande conflito. E eu quero terminar com um texto bíblico. E eu encerro. Apocalipse 15, versículos 2 e 3. Olha que coisa linda esse texto. Sublinhe esse texto na sua Bíblia. Apocalipse 15, versos 2 e 3, diz assim: e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé diante do mar de vidro, e tinha harpas de Deus, e cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus Altíssimo, e cantava o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Meus queridos, nesse dia da vitória dessa igreja, você precisa estar lá. Meu jovem, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena renunciar aos prazeres e às coisas boas que este mundo tem a oferecer, para que naquele dia você esteja na porta da Nova Jerusalém, recebendo as coroas de glória, sendo coroado pelo Filho de Deus. Naquele dia você precisa estar nos portais da cidade com a tua família, com teus filhos, com teu esposo. Sabe, eu sei que não é fácil. Nós temos filhos e pessoas que às vezes queríamos que estivesse conosco, mas eles estão longe. Mas ainda há tempo de graça. Há tempo de graça. Mas nós precisamos fazer primeiro uma reforma na nossa vida. Porque os nossos filhos que estão lá fora, eles olham para nós e não vê Cristo em nós. As pessoas que estão lá no mundo, eles olham para nós e não vê nada diferente deles. Eles precisam ver os milagres de Deus na tua vida. Eles precisam ver o poder de Deus na tua vida. Você, meu jovem, que vai no high school, vai na faculdade, os teus colegas precisam ver algo diferente em você, na tua vida, para que eles sejam atraídos pelo Evangelho. Nós não podemos mais continuar adventistas de banco de igreja de sábado, domingo, quarta-feira. Se nós queremos realmente participar dessa glória, urge que hoje façamos um reavivamento e uma reforma em nossa vida. E eu queria chamar a Thaís para que ela cantasse uma música muito linda agora, que fala desse momento de vitória, de glória, que fala desse chamado que Jesus quer fazer ao teu coração essa manhã. Mas eu queria fazer um apelo essa manhã. Mas essa manhã o meu apelo é para as famílias. Não é só para os jovens, mas é para as famílias. Eu quero fazer uma oração pelas famílias da igreja de Dallas. Quero fazer uma oração pelas famílias que vieram aqui essa manhã, mesmo que sejam visitas. Eu quero fazer uma oração para que naquele dia, diante do mar de vidro mesclado com fogo, você esteja lá com os teus filhos. Você esteja lá. Se há algum familiar teu que está fora da igreja, algum filho, eu quero orar por ele essa manhã. Eu quero pedir a Deus que o Espírito do Senhor vá lá atormentá-los, para que eles voltem antes que seja tarde demais. Se há algum jovem que está afastado da igreja, que está frio espiritualmente, eu quero orar essa manhã para Deus te encher o coração de poder, para você ficar cheio do Espírito e sentir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, enquanto Thaís vai cantar, eu queria que as famílias se reunissem aqui na frente. Aquele que está sozinho, venha sozinho. Mas eu queria que os pais se movessem no plenário da igreja. Pegue a sua esposa, seus filhos,
E venha com a sua família no altar de Deus essa manhã, que eu quero orar por você. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Despreza. Podem subir aqui na plataforma de cima, por favor. Subam na plataforma de E cima. a oração. Oh, estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Nós precisamos compreender, irmãos, que é uma grande jornada diante de nós. A Bíblia diz que só vai chegar diante da cidade e vai receber a coroa de glória, a harpa e as palmas da vitória. Aqueles que vestiram as vestes da justiça de Cristo em sua vida. O nosso problema, irmãos, como adventistas, é que nós temos passado muito tempo falando uns com os outros e pouco tempo com Deus. Urge na nossa vida separar um tempo diário para poder ficar mais tempo com Deus. Nós estamos perdendo a nossa percepção do infinito. E é por isso que não amamos. Porque não percebemos a intervenção de Deus diária na nossa vida. Não percebemos os milagres diários de Deus na nossa vida. Deus tem feito coisas tão incríveis por nós a cada dia e nós achamos isso normal. E por isso não temos sentido realmente a intervenção de Deus em nossa vida. Nós precisamos começar a viver para Cristo. Nós precisamos começar a pensar com a mente dos salvos. Nós precisamos pensar que o nosso tempo aqui está acabando. Isso aqui foi uma transição. E nada nesse planeta, nem dinheiro, nem conforto, nem nada pode preencher o vácuo que a relação com Deus deixou no teu coração. Você só vai ser feliz quando você viver com Deus, andar com Deus, amar a Deus e viver para Deus. E esse é o desafio da vida cristã. Feche os seus olhos aí agora e rogue pelo poder do alto. Enquanto Thaís canta a segunda estrofe, depois eu vou fazer uma oração. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasse se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias
teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Ó Deus da glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz, louvado, bendito e glorificado teu nome. Louvado seja o teu nome, porque essa manhã, Senhor, nós podemos estudar sobre a batalha do Armagedon. Podemos estudar sobre a vitória dessa igreja. Sabemos que poderemos ser vitoriosos com ela. Senhor, de uma maneira muito especial, essa manhã eu quero colocar no altar de Deus os jovens da igreja de Dallas. Senhor, há jovens aqui que estão no terreno do inimigo. Há jovens aqui que estão numa peleja renhida para ser fiel. Senhor, derrama o teu poder sobre esses jovens. Dá poder a eles para subjugar o poder das trevas. E Senhor, eu oro também pelas famílias da igreja de Dallas. Senhor, se há alguma família aqui que não está completa no teu altar, que teu Espírito seja enviado para atormentar o coração destes que estão fora, tocando eles para voltarem antes que seja tarde demais. Senhor Deus, nós queremos sair dessa monotonia, dessa vida que estamos vivendo espiritual, e queremos fazer um reavivamento em nossa vida. Essa semana nós estudamos sobre esse conflito. Senhor, nós precisamos da vitória. Nós precisamos estar diante da cidade, recebendo essa coroa de glória, quando Cristo vai nos coroar. Nós queremos, Senhor Deus, cantar o cântico do Cordeiro. Queremos adentrar a cidade pelas portas e abraçar o nosso Deus, que vai nos receber de volta e dizer: filho, estou feliz que tu voltaste para casa. Ó Senhor Jesus, vem logo nos buscar. Há tanta gente sofrendo, Pai. Há tanto sofrimento nesse mundo. Há tantos com tantos e há todos sem nada. Há tanta miséria, tanta desgraça. Senhor, vem logo, por favor, nos buscar. Prepara o teu povo para o dia dessa glorificação. Toma em tuas mãos o pastor Marcos Costa e sua esposa. Senhor, enche esse casal do teu Espírito. Que eles sejam guiados e dirigidos por ti. Que essa igreja junto com ele possa realmente fazer uma grande diferença nessa cidade. Meu Deus, olha para essa net que está vindo em outubro. Derrama o teu poder copiosamente sobre essa igreja, sobre a igreja de Lighthouse, sobre essa cidade. Une o teu povo aqui, Senhor Deus. Não permita que Satanás nos afugente dessa caminhada de santificação que vai nos levar diante do mar de vidro para cantar o cântico do Cordeiro. Senhor, em tuas mãos eu entrego essa igreja que tanto amo. Que a tua paz e a tua graça e a comunhão do teu Santo Espírito esteja com cada um deles agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, eu sei que a hora está avançada, mas a gente não pode ir embora sem cantar o cântico, um cântico de vitória. Eu queria que vocês silenciosamente voltassem aos seus lugares. Nós vamos cantar agora o hino da batalha. Eu vou pedir à orquestra que é a Aline, peço aos músicos que venham aqui na frente. E vamos cantar esse canto de triunfo, de vitória, de que nós somos vencedores em nome de Jesus. Por favor, não saia. Esse é o momento final da nossa semana, onde nós vamos ficar de pé e vamos cantar agora o hino da batalha, o hino da vitória, o hino de triunfo, o hino de que Jesus já venceu essa batalha por nós. Que Deus os abençoe grandemente. Que nós possamos crescer nessa graça. Que nós possamos crescer em poder e possamos um dia estar juntos nessa grande vitória que será a vitória da Igreja de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.
quero convidar todos os jovens que vêm aqui agora, então. Cadê os jovens da igreja? Vem, juventude. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém.